Olá, hoje vamos fazer uma mala de maternidade. Precisamos de um fecho, um cursor, precinta, tecido de forro, um tecido coordenado, um tecido exterior, que eu gosto de usar um tecido mais encorpado, e estabilizador de malas. Vamos começar por fazer as abas do fecho. Para isso precisamos do fecho e de as duas peças de tecido exterior e tecido interior com 40 por 6 cm. Começamos por queimar um pouco o fecho para o abrir a 90 graus num dos lados. Isto vai ajudar que na costura o fecho fique com um acabamento mais perfeito. Se não quiserem usar o isqueiro, podem dar uns pontinhos, colocar um pinguinho de cola. A intenção é ele ficar mais ou menos com este formato que podem ver. Agora vamos fazer uma marcação no tecido exterior com 1 cm a partir da lateral de um lado e do outro. No outro lado do tecido fazemos também a mesma marcação. Agora com molas vamos começar a segurar o fecho a partir desta marcação do centímetro, com os dentes virados para a parte do tecido exterior, portanto a parte exterior do fecho fica virado frente com frente. E vamos segurar na outra metade também, mas em espelho, portanto eles vão ficar virados para o mesmo lado. Juntamos o tecido de forro, seguramos com as mesmas molas. A marcação de 1 cm no final é onde vamos parar de costurar. Também é importante ela ter essa marcação. Agora com o calcador de fecho vamos cozer o fecho. Quando chegamos ao fim, depois de passar o fecho naquela marcação de 1 cm, vamos virar e cozer até abaixo. Repetimos do outro lado. Agora, do lado onde sai a pontinha de fecho, terminamos na marcação de 1 cm, mas vamos fazer uma segunda costura um bocadinho mais abaixo, que nos vai permitir tirar aquele bocadinho de fecho para o lado de fora e ficar com um acabamento mais perfeito. Agora vamos cortar o excesso. Aqui só saiu um bocadinho o colado do fecho, vou outra vez refazer. Vamos cortar o tecido em excesso, com cuidado para não cortar nenhuma parte do fecho. E agora com a dobradeira, gosto muito de usar a dobradeira para estes cantinhos, ficam mais perfeitinhos. Vamos empurrar o cantinho para ele ficar mesmo com um ângulo reto. Na outra extremidade agora vamos passar aquele bocadinho de fecho que sobrou para o lado da frente, mas vamos empurrar o tecido que veio atrás para a parte de dentro, daí ser importante aquela costura que fizemos há pouco. Agora vamos repetir a mesma coisa na outra metade, aqui também nos colou um bocadinho o fecho. Isto não é problemático porque depois, quando levar o pesponto, vai ficar tudo com um acabamento mais perfeito e no sítio, mas se pudermos começar por ter esta parte bem colada, melhor ainda. Cortamos o excesso do tecido, vamos virar para o direito. Mais uma vez, com a ajuda da dobradeira, empurramos aqui o cantinho para ele ficar com um ângulo reto mais direitinho. Ficou igual. Agora aqui vamos fazer a mesma coisa, este bocadinho ficou sem costurar, vamos puxar a aba do fecho para fora, mas empurramos o tecido que veio atrás para dentro. No fim vai levar um pesponto, portanto vai ficar tudo seguro no sítio.
Agora vamos pespontar. Para isso voltamos a pôr o calcador normal na máquina. E vamos costurar à beirinha em todos os lados, menos aquele que ficou aberto, que esse vai ficar para o interior da mala, pode ficar sem acabamento. Com jeitinho. Estamos a cozer em cima do fecho, mas este fecho, embora seja metálico, ele é de plástico, portanto não há risco de partir a agulha. De qualquer das formas, convém sempre ir com calma. Agora aqui no cantinho certificamos que está tudo direito, este pesponte vai segurar tudo no sítio. Vamos repetir exatamente o mesmo processo para a outra metade da aba. Aqui no canto com cuidado, vamos passar por cima do fecho, viramos 90 graus e rematamos no fim. Verificamos que os dois lados ficaram iguais, mas em espelho. E agora vamos fixar esta aba no forro. Precisamos do tecido de forro, das partes de cima em tecido exterior que são para colocar no forro. Estas partes são todas identificadas no PDF. Vamos dobrar ao meio, marcar os centros. Marcamos também o centro da aba do fecho. E agora vamos centrar o tecido exterior, a aba do fecho frente com frente com o tecido exterior. Vamos segurar com molas. E agora vamos virar frente com frente com o tecido de forro, portanto fica a parte do tecido exterior para o lado do tecido exterior e a parte do tecido de forro da aba para o lado do forro da mala. Acrescentamos este tecido do forro às molinhas que usamos para segurar e agora vamos repetir exatamente o mesmo processo do outro lado. Marcamos os centros. Eu não estou a marcar o centro do forro, porque o forro, como é do tamanho da aba de cima, basta acertar as laterais e temos o forro centrado. Frente com frente, molas a segurar e a seguir vamos cozer. Vamos agora cozer a margem do calcador. Devemos apanhar o tecido exterior, o tecido de forro e as abas do fecho. Agora vamos abrir esta costura que fizemos e vamos fazer um pesponto do lado do forro. A aba do fecho tem que ficar rebatida para a parte de cima, portanto para a parte do tecido exterior. Vamos repetir a mesma coisa do outro lado. Portanto, cozemos da parte do avesso à margem do calcador. Agora abrimos, rebatemos a aba para o lado do tecido exterior e vamos fazer um pesponto novamente. Isto vai fazer com que a aba fique mais virada para a parte de cima, que é o que interessa na mala finalizada, e também vai dar mais estrutura. Agora vamos colocar um ao lado do outro e o aspecto deve ser este, portanto a aba do fecho deve ficar em espelho, com aquele bocadinho de fecho que sobra para o mesmo lado. E agora vamos posicionar os bolsos interiores. Temos o tecido com padrão e um tecido de forro para cada lado. Vamos colocar frente com frente e cozemos em cima e em baixo. Repetimos o mesmo processo para os bolsos que ficam do outro lado da mala. Juntamos frente com frente e vamos cozer em cima e em baixo. Vamos cozer a margem do calcador, rematamos no princípio e no fim.
Como cosemos em cima e em baixo, vamos virar pela lateral este bolso do direito, vamos abrir bem as costuras e depois vamos pespontar apenas na parte de cima. Atenção se o tecido tiver padrão para o pesponto ficar na parte de cima do tecido. Repetimos a mesma coisa no outro bolso, do outro lado. E vamos à máquina pespontar. Num e no outro bolso. Pronto, já temos os bolsos pespontados, os dois na parte de cima, e agora vamos posicionar estes bolsos no forro da mala. Fazemos uma marcação a 5 cm da costura da aba, preferencialmente com caneta apagável. Eu estou a usar a caneta que apaga com o ferro. Agora vamos marcar 2 linhas verticais nos bolsos a 15 cm de cada uma das laterais. Esta costura vai permitir fazer 3 bolsos de cada lado, portanto, para não ser só um bolso grande. Vamos segurar com a ajuda de alfinetes. E depois vamos cozer as verticais e a parte de baixo. Posicionamos já o outro bolso, 5 cm da aba do fecho, fazemos uma marcação. Marcações verticais em cada bolso a 15 cm de cada um dos lados e seguramos. Agora vamos cozer em cima das marcações que fizemos, rematamos em cima e em baixo. Como vão ser bolsos, portanto vão ser utilizados, é preciso reforçar aqui a parte do remate em cima, principalmente, que é a parte onde vamos colocar mais peso. Eu gosto de dar um pontinho na lateral só para ficar seguro, mas quando juntarmos as duas partes do forro, isto vai ficar totalmente fechado. Agora fazemos um pesponto na parte de baixo para o bolso ficar fechado em baixo. E agora vamos cozer as divisórias verticais dos bolsos. Vamos repetir o mesmo processo na outra metade do forro da mala. Os bolsos devem ficar com este aspecto, abertos em cima e fechados em baixo. As laterais depois vão ser cozidas quando fecharmos o forro. Agora vamos marcar os cantos com 5 por 5 nos 4 cantos de baixo, portanto 2 em cada metade. E vamos cortar os cantos em cima da marcação. Vamos pôr as duas partes de dentro frente com frente, alinhando muito bem a zona das costuras. Esta parte vai ficar visível quando a mala está aberta, portanto é importante ficar
bem alinhado. Eu gosto de usar alfinetes neste processo para ficar melhor alinhado. E vamos fixar com alfinetes a toda a volta, excepto na parte de cima, que é a única parte que não vai ser costurada. Na parte de baixo vamos deixar uma parte sem cozer, que é onde vai ficar a abertura para desvirar a mala, mas colocamos alfinetes na mesma. Agora vamos cozer a margem do calcador a toda a volta, menos em cima e na parte da abertura. Atenção no lado do fecho para não apanharem as pontinhas do fecho que sobram. Vamos abrir os cantinhos em caixa de leite, por isso acertamos bem a costura do meio, rebatemos uma para cada lado, seguramos com alfinetes. E vamos cozer. Do outro lado fazemos o mesmo, abrimos a caixa de leite, acertamos bem os centros da costura, alfinetamos e vamos cozer também. Esta costura deve ser sempre também à margem do calcador. Pronto, o forro da mala está pronto, verificamos as costuras se ficou tudo bem e agora vamos passar para o lado exterior. Para o lado exterior precisamos da precinta, do estabilizador e dos tecidos exteriores. Vamos começar pelo bolso grande, colocamos o forro frente com o tecido exterior e vamos cozer apenas na parte de cima. Viramos do direito, vamos abrir bem a costura. E vamos pespontar mais uma vez só na parte de cima. As laterais e em baixo depois vão ficar fechadas com a mala. Vamos colocar o tecido exterior em cima do estabilizador de malas e vamos colocar molas a segurar a toda a volta. Agora alinhamos o bolso que acabamos de fazer com a parte de baixo e vamos segurar também com as mesmas molas. Vamos marcar os cantos na parte de baixo com 5 por 5 cm e vamos cortar o excesso do tecido. Vamos guardar estes quadradinhos de tecido exterior para fazer o terminal do fecho. Vamos precisar de 2. Agora, para facilitar a costura da mala, vamos aparar aqui os cantinhos do estabilizador, mais ou menos
ao tamanho da margem do calcador para, nas zonas em que fica sobreposta, não ficarmos com o estabilizador a mais. Vai dificultar a costurar a mala e depois nas dobras que temos que fazer. Atenção a fazer isto para não cortarmos nada do tecido exterior, é mesmo só no estabilizador. Fazemos isto em todos os cantos, tanto os cantos de baixo como os cantos de cima. Agora vamos à máquina fazer um ponto à beirinha para segurar o estabilizador ao tecido exterior. Pronto, já está. Vamos fixar as alças. Fazemos uma marcação a 15 cm a partir de cada lado da frente da mala. Vamos fazer uma linha e vamos marcar 4 cm a partir do topo. É até aí que vamos costurar. Vamos alinhar as alças a partir da marcação para a parte de dentro. Atenção para a alça não ficar torcida. Colocamos também do outro lado. Vamos usar molas ou alfinetes para segurar a alça no sítio para depois pespontar e segurar a alça à frente da mala. Vamos fazer um pesponto à beirinha para segurar a alça, preferencialmente com linha da cor da alça. Quando chegarmos à marcação dos 4 cm, viramos para voltar para trás e rematamos algumas vezes porque vai ser uma zona que necessita de ser reforçada. Repetimos o mesmo processo do outro lado da alça. Pronto, um dos lados da mala já está, o aspecto deve ser mais ou menos este. Agora vamos fazer o lado do bolso estampado. Vamos fazer uma costura em cima e em baixo. Este tecido, como é branco e fininho, eu reforcei a parte que vai ficar para fora com um bocadinho de entretela de tecido, nas costas do tecido. Viramos o bolso do direito e vamos pespontar apenas na parte de cima. Agora vamos posicionar o tecido em cima do estabilizador, seguramos com molas, tal e qual como fizemos na outra metade da mala. Marcamos os cantos com 5 por 5 na parte de baixo e cortamos o tecido.
Aparamos as pontas do estabilizador também nesta metade da mala, portanto em todos os cantos tiramos um bocadinho que fique mais ou menos dentro do limite da margem do calcador. Com cuidado para cortar só no estabilizador e não apanhar nenhum dos tecidos do exterior. E agora vamos fazer uma costura à beirinha para segurar o tecido exterior com o estabilizador. Está? Vamos posicionar o bolso. Começamos por fazer as marcações laterais para a alça a 15 cm da lateral e a 4 do topo. E para o bolso vamos marcar 10 cm a partir do topo da mala para alinhar o mesmo. Posicionamos o bolso, vamos segurar com uns alfinetes e vamos pespontar na parte de baixo para o bolso ficar fechado. Os lados vão ficar fechados quando fixarmos a precinta. Eu gosto de dar um pontinho em cima só para substituir o alfinete e não fugir o bolso quando estivermos a costurar a alça. Este pontinho vai ser dado mesmo à beirinha, que é para não ficar visível depois quando a mala estiver terminada. Agora vamos posicionar as alças a partir da marcação que fizemos dos 15 cm para a parte de dentro. Isto deve esconder aqui a lateral do bolso, que não está acabado. Mais uma vez temos atenção nesta parte para a alça não ficar torcida. E agora vamos pespontar à volta e segurar a alça como fizemos no outro lado. A 4 cm do topo viramos novamente para baixo e reforçamos com algumas vezes o retrocesso na máquina. E pronto, a frente da mala está feita, o aspecto deve ser este. Vamos segurar as duas metades da mala frente com frente, com molas, e vamos cozer a toda a volta, menos na parte de cima.
Nesta costura já vamos fazer a margem do calcador, o que deverá esconder a outra costura que fizemos só para segurar o estabilizador. Vamos abrir a parte de baixo em caixa de leite, acertar mais uma vez as costuras e rebater uma para cada lado. Aqui, como é muito grosso, vou usar molas. E vamos cozer à margem do calcador. Vamos abrir também o outro canto e fazer a caixa de leite do outro lado. Agora vamos virar a mala do direito, verificar os cantinhos todos, se ficou tudo bem e reforçar alguma zona que não tenha ficado como pretendido. Se estiver tudo bem, vamos virar novamente do avesso, porque vamos colocar o forro. Vamos colocar o forro dentro da mala, mas o forro com o direito para fora. Assim, ao colocarmos dentro da mala, deve ficar frente com frente. O tecido de forro, frente com frente com o tecido exterior. Começamos por alinhar as laterais. Aqui eu gosto de usar alfinetes para elas ficarem mesmo com o acabamento perfeito. Alinhamos a lateral de um lado e do outro. Aqui já prefiro deixar as costuras abertas, fica mais bonito, porque isto é mesmo na parte de cima da mala, por isso convém ficar com um aspecto mais perfeitinho. E depois, a partir daí, vamos distribuindo o restante tecido na abertura da mala e vamos segurando com molas. Agora vamos cozer a toda a volta da abertura, à margem do calcador. Já está? Agora puxamos o forro para fora e pela abertura do forro vamos começar a virar a mala do direito. Com calma, uma parte de cada vez para não estragar esta abertura no forro nem rasgar o tecido. Agora o forro já está para dentro, vamos posicionar bem a costura da união na lateral e vamos ajudar com molas para ficar no sítio certo. Vamos pôr molas a toda a volta porque vamos pespontar aqui a abertura para obrigar o tecido do forro a ficar virado para a parte de dentro.
Este pesponto eu gosto de fazer à margem do calcador, fica um bocadinho mais largo. Agora vamos fazer o terminal para o fecho. Pegamos nos 2 bocados de 5x5 e vamos cozer frente com frente, mas viramos cerca de meio centímetro na parte de cima e essa parte não vai ser costurada, por isso vamos costurar só à volta. Aparamos o excesso de tecido nos cantinhos, com cuidado para não ir muito perto da costura. E agora vamos virar este terminal do direito. Empurramos bem os cantos para ficar com os cantos o mais reto possíveis. Vamos colocar o cursor no fecho. Fechamos até ao fim para ter a certeza que ficou bem alinhado. E agora vamos colocar este terminal a tapar o fim do fecho. Quando estiver bem alinhado, vamos segurar com molas e vamos fazer uma costura para ele ficar no sítio e o fecho não abrir na totalidade, fazer ali um travão. Agora vamos fazer um pesponto nesta abertura do terminal, mas vamos rematar várias vezes para reforçar e o cursor, quando bater, servir de travão. Por fim, vamos fechar a abertura no forro. Eu gosto de fazer com um pesponto à beirinha, com uma costura à beirinha. Se preferirem, podem fechar esta abertura à mão. Viramos o tecido para a parte de dentro, mais ou menos à margem que teria normalmente a costura. Coloco molas e depois faço a costura para fechar. Pronto, vou fazer uma costura bem à beirinha. Ainda mais à beirinha do que se fosse um pesponto. Como vai ficar para o forro da mala, não é quase perceptível esta costura. E pronto, a mala está terminada, só falta apagar as linhas da caneta térmica e está pronta.